Fala pessoal, meu nome é Fernando Amontes, eu sou professor, estudante e pesquisador de redes de computadores e infraestrutura de TI, atualmente responsável pela B-Solutions. No vídeo de hoje a gente vai estar falando aí sobre monitoramento de APIs com Zabbix e Grafana. Eu vou ensinar para vocês aqui o básico de como que vocês podem estar fazendo monitoramento de APIs com retorno JSON usando tanto o Zabbix quanto o Grafana. No Zabbix a gente vai utilizar o JSON Path, que eu acho que eu até já falei em outros vídeos aí, e no Grafana a gente vai usar o plugin do Infinity. E nesse vídeo vai ficar bem interessante porque eu vou mostrar na prática para vocês aqui como que a gente pode até criar algumas APIs de teste para estar simulando, para estar aprendendo como que trabalha com esses novos mecanismos aí disponíveis para o Zabbix e para o Grafana, ok? E a partir desse vídeo você vai conseguir monitorar qualquer tipo de API. Por exemplo, eu tenho uma API de um sistema e eu preciso monitorar os clientes. Você consegue fazer a integração com os Zabbix ou com Grafana para estar monitorando a partir desse vídeo aqui. Então esse vídeo vai ficar bem legal, vai ser um passo a passo aí para vocês aprenderem e entenderem como que o Zabbix trabalha, qual que é a lógica que o Grafana trabalha, enfim, vai ficar bem interessante. Então eu vou pedir para que você que está assistindo, que ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal e vamos para o vídeo. E se você também acredita aí no nosso trabalho, se você quer contribuir, você pode estar se tornando membro aqui no canal pelo YouTube ou lá no canal Pro pelo Telegram. Vou deixar os links aí na descrição, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês algum básico aqui, certo? Vou jogar para cá essa questão do JSON Path só para mostrar para vocês aqui, ó. O JSON Path é basicamente um modo que os Zabbix tem aí, um tipo de pré-processamento que você pode estar utilizando para processar um arquivo JSON. Fernando, o que é um arquivo JSON? Aqui o Zabbix, na própria documentação, ele tem um exemplo aqui, ó. Provavelmente vocês já viram essa estrutura aqui. Normalmente ele inicia com a chave e finaliza sempre com a chave, e ele pode ter listas e ele também pode ser uma lista de dicionários. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o conceito básico. Por exemplo, vou abrir aqui um editor de texto. Vou fechar aqui. E eu vou colocar o exemplo, deixa eu diminuir aqui um pouco. Eu vou usar a linguagem de programação Python, tá? Porque é a linguagem que eu tenho mais afinidade e eu acredito que seja mais interessante para mostrar para vocês aqui. Bom, o primeiro conceito, o que é um dicionário, o que é uma lista e o que é um JSON? Um JSON nada mais é do que um conjunto desses como é que eu posso dizer? Desses itens, seja um conjunto de listas ou um conjunto de dicionários. Na prática, os Zabbix trabalham muito com isso aqui, ó, uma lista. Quando você vê alguma coisa iniciando e terminando aqui com colchetes, é porque é uma lista. Então isso aqui é uma lista. O que é uma lista? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou dizer aqui, ó, lista é igual a isso aqui. Isso aqui é uma lista. Vou colocar aqui, ó, dicionário. O que é um dicionário? Dicionário é isso aqui, certo? Agora entendam o conceito. O que é uma lista? Vamos supor que você tem aqui uma lista de nomes. Fernando Almondes. E aqui no dicionário, o dicionário é como se fosse um dicionário da vida real. O que é um dicionário da vida real? Você tem uma chave e tem um valor. Por exemplo, qual que é a chave? Vamos supor aqui que você tem uma chave chamada nome. E qual que é o valor para nome? Você pode colocar aqui, ó, Fernando, por exemplo. Digamos que você tenha uma outra chave, vamos supor profissão. Vou colocar aqui cargo, que é mais fácil. Vou colocar aqui, por exemplo, cargo. Aí você pode colocar, por exemplo, aqui, ó, analista. E aqui teria que ter uma vírgula, porque agora você tem um dicionário e nesse dicionário ele tem duas chaves, no caso é nome e cargo. E aí, o nome que eu coloquei Fernando e eu coloquei aqui como cargo. Vamos supor que você tivesse um outro dicionário. Dicionário 2. Aqui você tivesse Fernando 2 e analista 2. Dessa forma, você tem agora uma lista e tem dois dicionários. Aí você pode fazer o seguinte, ó, no Python você pode trabalhar em um conceito bem parecido com o que o Zabbix faz. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos supor que você tenha a seguinte estrutura. Você tem aqui, eu vou até colocar sem nomes aqui para vocês só entenderem a lógica. Eu vou colocar aqui um dicionário só. Na verdade, eu vou deixar os dois dicionários, mas eu vou colocar aqui como uma lista, ó. Lista, nomes. E aí,
eu vou dizer, dentro dessa minha lista nomes, eu vou ter dois itens aqui, dois dicionários. Vai ser esse dicionário aqui. Ó, vou formatar aqui para ficar legal. Colocar assim, aí eu coloco uma vírgula aqui e coloco o meu segundo dicionário aqui. Faltou a chave, assim. Pronto, agora, aqui ó, nós temos aqui um exemplo de uma estrutura, vou até colocar assim nome de variável por enquanto, só para vocês entenderem aqui ó. Isso aqui é algo bem comum que a gente vai ver bastante nos hábitos. Eu vou colocar isso aqui para ficar identado. Eu tenho uma lista com um dicionário. Na verdade, eu tenho uma lista com dois dicionários aqui, que é o Fernando e o Fernando 2. Eu vou colocar mais um item aqui, chamado status. Vou colocar aqui como ativo. E vou colocar aqui como o status também, né? Vou colocar aqui como desativado. Desativado, por exemplo. Certo? Observem aqui. Esse aqui é o conceito padrão e básico do que os hábitos conseguem trabalhar. Só com isso aqui você já pode fazer alguns testes. Ó. Eu vou pegar isso aqui e eu vou mostrar aqui até o final do vídeo como vocês podem estar montando e criando essas listas, esses dicionários dinamicamente usando a API. Mas eu vou mostrar para vocês só o básico aqui. Ó. Observem que aqui eu tenho uma lista, é uma lista de dicionários, certo? Eu vou mostrar para vocês o que os hábitos faz. Ó, por aqui. Vamos supor que você tenha um item, pode ser o host A aqui, e esse host A ele trabalha com SNMP. Eu tenho um host aqui que está na minha rede e é SNMP. Se eu pegar aqui no SNMP Walk, só para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Deixa eu ver se eu já tenho aqui, eu não tenho o SNMP Walk ainda instalado, então vamos instalar. É SNMP. Depois de instalar o SNMP, agora você pode fazer o seguinte, ó, SNMP Walk, V2C, community, no meu caso aqui está um community padrão public, e eu vou rodar em cima desse IP aqui. E aqui eu vou ter a saída de OIDs do meu equipamento. Observem aqui, pessoal. Eu tenho uma router OS, ou seja, eu tenho um MikroTik aqui SNMP, e eu quero fazer uma descoberta de itens para estar gerando um JSON. Os hábitos faz isso automaticamente. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Vamos supor que eu tenho o item de ifName, que é esse item aqui. Vou até colocar como para saída numérica aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó. Vou colocar aqui o ifName, que é representado por esse OID aqui. Ele me retorna o ifName. Vamos colocar também o status da interface, só para vocês verem dois itens aqui. Cadê o status? Mais para cima aqui, 1500, e aqui a gente tem, eu acho que o status é o 8, acho que esse cara aqui. Então vamos pegar aqui o status das interfaces, vamos colocar aqui o OID. Aqui você pode colocar ISO ou pode colocar 1, é a mesma coisa. E agora a gente tem o status. Os hábitos têm uma funcionalidade nova que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que é para transformar OID em JSON. Vou mostrar para vocês. Então a gente pode pegar o OID básico, os dois OID básicos aqui, e a gente vai colocar aqui, ó. Vamos aqui nos itens. Eu vou aqui no item, vou criar um novo item. Vou chamar aqui de interfaces. Aqui eu vou colocar como SNMP agente, vou colocar aqui uma chave, pode ser, por exemplo, interfaces, pode ser qualquer coisa aqui que não seja algo que já exista, né? Aqui você vai colocar como texto, aqui você vai colocar, ó, SNMP-OID. A partir da versão, eu acho que a partir da versão 7, você já pode fazer dessa forma aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Você pode pegar e colocar assim, ó, walk, aí abre aqui uma lista, né? Você coloca o primeiro OID, depois coloca o segundo OID.
Aqui você pode colocar um intervalo e um timeout aqui também. Só isso aqui, pessoal, o que vai acontecer aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Se eu vier aqui na opção testar, olha o que ele vai me retornar. Ele vai me retornar a lista de interfaces SNP desse host, junto com o seu status, os OIDs, dessa forma aqui. Aí, o que o Zabbix criou? O Zabbix criou, eu pegando esse exemplo aqui, ó, o Zabbix criou esse pré-processamento aqui, ó, chamado de valor de esse aqui, SNP Walk to JSON. Esse cara, você pode fazer o seguinte, ó, eu tenho ali as informações de nome de interface e status. Então, se você fizer isso aqui, ó, if name, e colocar aqui o ID de if name, e aqui você colocar, por exemplo, o status, aí a gente vai pegar aqui os IDs, né? O ID de if name, que é esse aqui, e o ID de status, que é esse aqui. Se você clicar aqui na opção testar e jogar aqui a sua saída que teve lá dos OIDs, observe o que vai acontecer aqui, pessoal. Ele vai gerar, ó, um JSON, exatamente o que a gente está aprendendo, ó. Se eu copiar isso aqui, eu vou até instalar um processador de JSON aqui para ficar mais fácil para explicar para vocês. Vou colocar aqui essa saída em um arquivo aqui no Linux e vou colocar para sair aqui para vocês verem. Olha só, j.json. E aqui eu tenho que colocar para o JQ processar, só fazer assim. Olha só, agora olha aqui como é interessante, pessoal. Observem aqui. Se eu tenho aqui, ó, aqui, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ver se dá para ver. Olha aqui, ó, eu tenho aqui uma lista, exatamente como eu estava explicando para vocês, ó. Eu tenho uma lista de dicionários, é algo que o Zabbix trabalha bastante. E eu tenho as informações de chave e valor, isso para cada interface. Então, o Zabbix trabalha basicamente 100% nessa parte de de LLD, no caso, com dicionários e listas. Ou seja, ele basicamente trabalha com JSON. E aí vocês podem observar sempre essa mesma sintaxe aqui. Eu queria só dar essa introdução para vocês, o que é uma lista, o que é um dicionário, porque é algo que a gente vai precisar entender bem antes de fazer o monitoramento de qualquer tipo de API, porque a API normalmente retorna algo parecido com isso ou com isso, tá? Um conceito aí de lista com os dicionários. Você pode ter até dentro de um dicionário uma outra lista, mas enfim, eu vou mostrar um exemplo básico aqui, ok? Então, o próprio Zabbix, você pode converter a sua saída de OID em um dicionário, em uma lista de dicionários, nesse caso aqui. A partir desse cara aqui, você pode fazer várias coisas, como fazer descoberta de interfaces e monitorar o status. Você pode também monitorar o tráfego, pode monitorar qualquer coisa aqui, tá? O importante é que você tenha essa saída aqui. Baseado nessa saída, você pode fazer o seguinte, ó, eu vou mostrar aqui na prática como que o Zabbix faz para descobrir e gerar regras de descoberta. Por exemplo, eu já salvei aqui esse cara, certo? Então, ele está salvando essa saída aqui. Agora, a gente vai gerar uma regra de descoberta a partir dessa saída. E agora é onde entra aqui o conceito de item dependente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Descoberta de interfaces. Aqui você pode colocar como item dependente. E aí você vai marcar aqui o item mestre como seu item de interfaces, tá? Que você criou anteriormente. Aqui você pode colocar um nome sugestivo. Por exemplo, descoberta.interfaces. E fazendo isso, agora você pode vir aqui em pré-processamento, fazer aquele mesmo esquema que eu fiz de teste ali, colocar aqui, ó, SNP Walk to JSON. Aqui você vai colocar os OIDs. Nesse caso aqui, ó, é o de if name. Aqui, ó, if name. E aqui vai ser o status. Nesse caso aqui, eu não preciso nem colocar o de status aqui, porque o status vai ser o meu item. Por exemplo, eu quero saber o status de cada uma das interfaces. Então, eu não preciso colocar aqui, porque esse cara aqui vai ser só o que eu quero gerar como nome do meu item,
tá? Então você pode colocar aqui, ó, if name, certo? E agora você pode colocar para adicionar. E aí você vai criar um protótipo de item. Aqui sim você vai usar a sua macro que você acabou de criar ali, ó, interface. Aqui você vai colocar o nome da sua macro, que no caso é if name, e pode colocar um nome aqui, por exemplo, como status, tá? Porque você vai pegar o status dessa interface. Se você coloca, aqui você tem que colocar como item dependente também. Aqui você pode colocar, por exemplo, interface if name, o nome da sua macro aqui também para diferenciar. Aqui você pode deixar como numérico. Aqui no item mestre você vai colocar o seu item principal lá dos OIDs. Aqui você pode manter padrão por enquanto. E aqui em pré-processamento você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que vir aqui e colocar valor de caminhada SNMP. Aí aqui valor de caminhada você vai colocar o OID. Esse OID você tem que fazer o seguinte: você tem que colocar o OID de status, que é esse cara aqui, mais o padrão, que no caso é o SNMP Index. SNMP Index. Ok. Fazendo isso, vejam o que vai acontecer aqui, pessoal. Se vocês executarem esse cara aqui, essa nossa regra descoberta, ele vai gerar, ó, um item para cada uma das interfaces. E esses itens aqui são os itens de status. Se você abrir aqui, você vai ver que eles dependem do item mestre, que no caso é esse item aqui. Então, de acordo com esse item, é que você vai ter os resultados desses itens aqui, ok? É um conceito bem interessante essa questão do item dependente, porque imagina só, em vez de você gerar 4 requisições, uma para cada interface, você gera só uma requisição e todos os seus itens aqui dependem dessa requisição. É muito mais rápido, pessoal. Aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, seria 4 vezes mais rápido. Mas no exemplo real, que tem muitas interfaces, você pode ter muito mais do que isso, tá? Então pode ficar muito mais rápido e a sua lógica. Se você vier aqui nos dados recentes, ó, você vai ver, ó, aqui eu estou selecionado o hostear e eu estou vendo aqui que ele já trouxe o meu status. Isso aqui, pessoal, lembrando que é a partir do seu walk, né, da sua saída aí dos OIDs, ele me gerou ali os itens e também me gerou os resultados de status. Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer o monitoramento dos itens usando o JSON diretamente, ok? Vamos lá. Aqui. Vamos supor que você tenha um JSON igual esse nosso aqui. E eu quero saber, por exemplo, a quantidade de itens. E eu também quero saber a quantidade de itens que estão com status ativo. Ou a quantidade de itens que tem com o nome Fernando, por exemplo. Então, vamos copiar esse cara aqui. Você pode fazer de algumas formas. Eu vou mostrar para vocês um exemplo mais básico de todos aqui. Por exemplo, vou colocar aqui como teste. Aqui também como teste. Aqui você pode colocar como... Pode ser como SNMP. Deixa eu ver... Eu vou colocar aqui uma interface usada com a gente, porque a gente vai precisar fazer alguns testes diretamente, tá? Eu vou fazer o seguinte, aqui a gente pode criar um item, teste. Aqui pode ser com o nome teste também. Aqui em pré-processamento, ó, você pode vir aqui na opção JSON Path. Esse cara aqui, ó. Pessoal, esse JSON Path é extremamente poderoso. Você pode fazer o monitoramento de qualquer tipo de API com ele, ok? Aqui eu vou colocar só o básico, por exemplo. Primeiramente, eu vou contar quantos elementos tem na nossa lista. Vou colocar aqui o language. Então, se eu colocar aqui o texto de exemplo lá, o nosso JSON, aqui, observe o que vai acontecer. Eu vou contar quantos elementos tem. Ele entendeu que tem 2 elementos, certo? Agora, eu vou fazer mais. Aqui ele entendeu que tem 2 elementos, por quê? Porque aqui a gente tem um dicionário e 2 dicionários. Então, ele entendeu aqui, quando a gente testou, que ele tem 2 elementos. Por isso que eu fiz a contabilidade aqui. Agora, e se eu quisesse filtrar a quantidade que tem com status ativo? Então, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode fazer assim. Você pode colocar aqui o cifrão, isso aqui é padrão. Aí você vai colocar
é o seguinte, aqui vai ser, você vai estar trabalhando com a lista de itens, então você tem que colocar dentro de colchetes. Aí você vai procurar alguma coisa, então você tem que colocar uma interrogação aqui e tem que colocar dentro de parênteses, porque você vai consultar, você vai fazer um filtro aqui agora. Aqui a gente vai filtrar primeiramente por status. Como que a gente pode filtrar por status? Você pode fazer o seguinte, você pode dar uma arroba, que é por qual item que você vai monitorar. Aliás, qual item que você vai fazer o seu filtro. No nosso caso aqui, a gente vai filtrar por status, primeiramente. Então, você pode colocar aqui, ó, ponto status. Onde o status for, aí você pode colocar aqui dentro de aspas, ativo, porque é uma string ali. Se você fizer só assim, o que vocês acham que vai acontecer? Ele vai filtrar e ele vai trazer o que? Se eu não colocar uma função aqui, porque tem as funções, né? Você pode trazer o tamanho da lista, você pode trazer o primeiro valor. E se você não colocar nada, o que acontece, pessoal? Ele vai retornar aqui. Ele deu um erro porque a gente está aqui como numérico. Vou colocar como texto. Mas aqui, ó, ele simplesmente filtra somente pelo funcionário, pela pessoa, digamos assim, que está com status ativo. Ou seja, porque eu filtrei aqui por ativo. Mas e se eu quisesse saber, não para ele trazer o JSON completo aqui, mas se eu quisesse, por exemplo, calcular a quantidade que tem só com ativo, você pode colocar aqui, ó, language e testar. Agora ele me trouxe aqui que tem só um. Se eu pesquisar, por exemplo, por nome, se eu colocar aqui Fernando, ele vai me trazer que tem um, né? Tem um. Se eu colocasse aqui Fernando, eu sei que tem um Fernando 2 lá, mas se eu colocasse Fernando 3, ele vai me retornar 0, né? Porque não tem nenhum. Lembrando que isso aqui todos esses testes aqui, ele está trabalhando em cima do nosso dicionário lá. Ó. Só tem um Fernando, não tem um Fernando 3, só tem um status ativo. Então, basicamente, para você monitorar os itens aqui do seu JSON, da sua API, é essa lógica que você utiliza. Ó. Primeiro você filtra a forma como você quer, se é por nome, se é por cargo, status. Depois você usa a função. Por exemplo, a função pode ser o language, pode ser o first, pode ser a média. Aqui tem todos os exemplos. Ó. Aqui o Zapier te dá alguns exemplos aqui de como você pode filtrar. Ó, isso aqui, ó, a chave, isso aqui é o valor. Tá? Deixa eu botar aqui na 7.0. Aqui, ó, chave, o valor. Aí ele filtra, ele te dá um exemplo aqui, por exemplo. Eu quero saber o valor de status o primeiro valor de status que tiver. Aí tem a função first, tem a função language, que é para contabilizar, que eu mostrei para vocês. Tem outras funções aqui de comparação que você pode estar utilizando também para fazer múltiplos filtros ao mesmo tempo. Aqui tem as funções que você pode utilizar. A gente viu ali o language. Eu vou mostrar para vocês o first também. Mas é só para vocês terem uma ideia aqui. Aqui também tem vários exemplos que o Zapier fez aqui em cima de um JSON deles, né? E você pode estar utilizando como base. Se você quisesse fazer um filtro duplo aqui, você pode também. Por exemplo, eu quero saber um funcionário que tem Fernando e que esteja com status ativo. Então, você pode fazer assim, ó, @status igual ativo. Aqui ele vai trazer um também, né? Mas vamos supor que aqui no seu teste você coloca aqui como Fernando. Vejam só, eu tenho 2 Fernandos agora, mas aí como eu estou usando a minha condição extra, ele vai continuar trazendo um, porque agora eu estou buscando tanto pelo Fernando quanto pelo status. E só tem um Fernando que está com status ativo. Então é por isso que ele está me retornando dessa forma. Ok? Vamos supor que você queira criar uma regra de descoberta para monitorar todas as pessoas que tem no seu dicionário aqui, no seu JSON. Vamos supor, eu quero saber o status de todos os meus funcionários aqui, de todas as minhas pessoas, baseado aqui no meu dicionário. Como que você poderia fazer isso? Você pode pegar aqui esse cara. Vamos fazer o seguinte. Aqui você vai fazer assim, ó. Vamos colocar aqui como monitoramento externo, vamos colocar aqui teste.sh. Teste.sh. Esse teste.sh está apontando para um script externo. Eu vou mostrar para vocês aqui via script primeiro, depois eu vou mostrar via API, tá? Vamos lá.
Então, teoricamente, eu estou dizendo aqui que se o meu teste.sh /bash, aqui eu vou colocar aqui o meu dicionário aqui, certo? E vou dar permissão de execução para ele aqui, teste.sh. Se eu executar por aqui, ele vai dar um erro porque faltou uma aspazinha aqui. Faltou uma última aspa aqui. Pronto. Agora vai. Testando, agora ele retornou aqui o JSON. Então, os hábitos também, se eu testar aqui, ó, ele também vai me trazer esse mesmo resultado. Ops. Faltou. Tem que remover esse cara aqui e atualizar. Vamos testar aqui agora. Ó, tá me trazendo o mesmo resultado, certo? A partir desse cara, você pode gerar a sua regra de descoberta para estar fazendo o monitoramento. Vamos supor aqui, ó, vem aqui, eu vou colocar aqui descoberta de pessoas. É o mesmo princípio, tá, pessoal? Vocês lembram que eu mostrei o exemplo via SMP ali? Agora eu vou mostrar o exemplo direto do JSON. A mesma coisa, se você vai colocar item dependente, você vai vincular o seu item dependente aqui. E aqui você vai colocar um nome, por exemplo, descoberta.pessoas, uma chave, né, nesse caso, descoberta.pessoas. Aqui eu não vou mexer por enquanto. E aqui, ó, em pré-processamento, nesse caso aqui, como eu vou fazer em cima do JSON direto, eu não vou em pré-processamento, eu vou em macros. Aqui você pode colocar as suas macros. Eu vou colocar só uma macro aqui, que seria o nome da pessoa. E essa macro, ela vai apontar para um JSON Path também. Qual que é o JSON Path que tem lá no nosso... qual que é a chave que fala do nome? Por exemplo, eu quero criar um item, eu quero, por exemplo, o status e o cargo para cada pessoa. Então, qual que é o item que tenha, por exemplo, aqui o nome da pessoa? É nome, né? Então, basicamente, você vai ter que colocar aqui, ó, isso, ó, ponto nome. E aí, feito isso, você vai ter aqui o nome de cada pessoa na sua descoberta. Ele vai descobrir ali os itens que você criar como protótipo para cada um dos nomes. Observem aqui que eu vou ter dois nomes iguais, então que eu poderia ter problema na hora de gerar um item, né? Porque se ele fizer a descoberta usando a chave Fernando, por exemplo, ele vai perceber lá que tem igual, então ele vai dar um erro. Para resolver isso, a gente pode colocar um ID ou algum identificador que seja único. Vou colocar aqui teste. Aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um novo item, uma nova chave aqui chamada ID. Aqui eu vou colocar, pode ser dentro de aspas mesmo, vou colocar aqui 1 e para esse outro aqui, ID, eu vou colocar, vocês estão vendo que está faltando uma coisa aqui, né? 2, está faltando uma vírgula aqui, senão não vai funcionar não. Ok, agora a gente tem um ID, certo, perfeito. Executar aqui de novo, ó, tá aqui ID, e agora sim, beleza. Aqui agora a gente pode criar mais uma macro, chamada ID, que ela também vai para o nome do item, para ser diferente aqui. Então, a mesma coisa aqui, é o mesmo princípio, tá? Ponto .id. Feito isso, eu posso adicionar. Como que vocês podem estar fazendo teste durante a criação dos seus templates? Vocês podem estar fazendo isso aqui, ó. Eu posso copiar esse cara e vim aqui na opção... eu vou colocar na prática que é mais fácil para vocês, porque senão a gente vai ter que usar pré-processamento aqui para fazer o teste. Mas, ó, beleza. Então, eu tenho um item que depende do nosso item aqui e ele vai ter duas macros, que no caso é ID e nome. Certo, perfeito. Agora a gente vai criar um protótipo de item. Dois protótipos de item. Por exemplo, aqui, ó, pessoa. E aqui você vai colocar as suas macros. Quais são as macros que você criou? Você criou uma para o nome e uma para o ID. Até pode colocar o ID primeiro aqui, né? Aqui você vai colocar ID. ID e nome. Pronto. Pode ser assim, ou pode colocar um tracinho aqui. Aqui você vai colocar como item dependente, você vai vincular que o seu item dependente depende lá do seu item principal. Aqui você vai colocar a sua chave, por exemplo, pessoa.status. Aqui você tem que colocar alguma coisa para diferenciar os protótipos, né? Nesse caso a gente pode usar o ID, que é a única informação que eu sei que sempre vai ser única para cada item lá do nosso dicionário. E aqui eu sei que é o item de status.
Ok, aqui eu vou colocar como texto inicialmente, porque os nossos itens todos estão como texto ali, os nossos valores, nossos resultados, né? Então eu vou colocar como texto, mas aí depois eu posso mostrar para vocês um exemplo que ele traz aqui como número. Então você colocaria a saída aqui como número, ok? Certo. Agora pensem comigo, como que eu posso fazer para pegar o status de cada uma das pessoas? Vocês podem fazer o seguinte, ó, vim aqui em pré-processamento, clicar aqui em JSON Path e aqui, ó, é onde rola a mágica do negócio. Como que vocês podem estar obtendo o status para cada pessoa? Mesmo princípio, ó. Ponto, aí abre, porque você vai trabalhar com a lista, abre e fecha aqui colchetes. Coloca a mesma coisa, o mesmo princípio que a gente viu, que no caso é interroga e dentro aqui a gente vai fazer o filtro. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Onde o seu arroba ponto, vamos colocar o ID que é mais fácil, né? Onde o seu ID foi igual a sua macro. Qual foi a macro que a gente colocou para representar o ID? Foi ID, né? Beleza, então onde o ID que vier do JSON for igual ao ID que eu criei na minha regra de descoberta, aí você vai fazer o que quando isso acontecer? Você vai, por exemplo, colocar aqui para ele pegar o status. Se você fizer isso aqui, tem uma questão, tá, pessoal? Se você fizer dessa forma aqui, ele vai trazer uma lista. Então, como que você pode pegar só o item específico que é o que você quer? Aí você usa aqui a função first. Essa função first aqui. Feito isso, deixa eu ver se está certo aqui. Certo. Perfeito. Só isso aqui. Agora, aqui, ó, quando o ID que vier do JSON for igual ao ID que a gente criou na regra de descoberta, você vai pegar o primeiro resultado que vier de status. Isso para cada um dos nossos dicionários, ou seja, para cada um dos itens da nossa lista, certo? E aqui você pode colocar, por exemplo, uma tagzinha como status. Feito isso, agora se você clicar aqui em adicionar, ele vai criar o seu item aqui, certo? O que a gente fez aqui, ó? Agora, se eu vier aqui e voltar, ele não criou ainda, mas se eu executar a minha regra de descoberta aqui, olha o que vai acontecer, ó. Tem 6 itens aqui ainda. Ó, criou. Então ele trouxe aqui, ó, o status para a pessoa 1, Fernando, e trouxe o status para a pessoa 2, Fernando. Se a gente for lá nos dados recentes, ele vai trazer aqui, ele não executou ainda. Vamos voltar aqui, vamos fazer ele executar logo. Executar agora, vamos voltar aqui para ver se deu certo. Ó, trouxe aqui, ó. Então eu já tenho aqui o status da pessoa e eu tenho também para a segunda pessoa aqui. Se eu quisesse pegar o cargo, olha como a coisa fica mais fácil agora. Se eu quisesse pegar também, além do status, se eu quisesse pegar o cargo, você poderia vir aqui, clonar esse cara, porque os hábitos são uma mãe, né? Esse negócio de clonar aqui é muito legal. Você pode clonar aqui, aí no lugar de status você colocaria o cargo. E aqui você também tem que trocar a chave, por exemplo, cargo. Aqui na etiqueta também. E aqui no protótipo, qual que é o item que representa o cargo? A parte da validação aqui não precisa mudar. Porque a gente já sabe que é para ele pegar o que tiver o que tiver o ID como igual ao que a gente criou na macro, na regra descoberta, né, nesse caso. Então, qual que é a chave que representa o cargo? Se a gente for lá no nosso dicionário, a gente vai ver aqui que é cargo. Então, é só colocar aqui no lugar de status, porque agora a gente quer o cargo como cargo. Se eu adicionar aqui, agora eu tenho... Opa! Carrego, cargo. Agora eu tenho o item de cargo e tenho o item de status. Se eu vier aqui em descoberta e executar agora algumas vezes, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele vai gerar mais 2 itens aqui. Ó, acabou de gerar. Agora eu também tenho as informações de cargo. Se eu colocar para executar agora. Executar agora, algumas vezes aqui. E eu voltar aqui nos nossos dados recentes, eu tenho as informações de cargo. Olha como é legal, pessoal. A partir de um JSON e de uma única consulta, eu consigo gerar os itens para monitorar
toda uma lista. Isso não é muito legal, porque antes você tinha, por exemplo, quando você ia criar uma regra de descoberta, aí você criava lá uma regra de descoberta e aí ela descobria vários itens. E aí cada um daqueles itens gerava uma requisição lá no equipamento ou lá na sua API. Com JSON Path e com itens dependentes, você só faz normalmente uma requisição e a partir dessa requisição é que você faz todo o trabalho. Isso é bem legal. Ok, agora eu mostrei para vocês o básico de como que vocês podem estar fazendo para monitorar APIs usando o Zabbix. E você também pode estar criando até itens com os totais, por exemplo. Vamos supor aqui, ó, eu vou colocar aqui, eu quero saber o total de itens e eu quero saber o total de online. Então você pode fazer o seguinte, ó, total pessoas. Esse aqui é bônus, tá? Para quem ainda não viu, esse aqui vai ser o bônus. Vamos lá, total pessoas. Aí como que eu faço total pessoas? Eu já sei que a gente trabalha com item independente, então eu tenho ali um item que está me trazendo o total de pessoas ali, está me trazendo o dicionário inteiro, né? Então eu só vou precisar constar ele. Total.pessoas. E aqui você vai colocar o seu item mesh, que no caso aqui é teste. Eu não vou mexer nessa parte aqui de histórico, porque isso aqui é laboratório, ok? Mas você pode adequar de acordo com o seu cenário. Aqui eu vou colocar total pessoas. Total pessoas. Eita, quase não acerta aqui o nome pessoas. Total pessoas. Aqui no pré-processamento, aqui é onde você vai fazer o segredo aqui, tá? Você vai colocar aqui como JSON Path. Aí você vai fazer o seguinte, você pode colocar só .language. Eita, o teclado aqui tá doido. Beleza, agora se você quiser testar, você pode colocar o seu JSON aqui diretamente, ó. Deixa eu copiar esse cara aqui e colar aqui. Vamos ver quantos ele vai retornar. 2, então eu sei que tem 2 pessoas. Beleza, ok. Salvei aqui. Se eu executar agora algumas vezes, ele já vai pegar. Vamos criar aqui logo, antes de eu ir lá nos dados recentes para ver, né? Vamos copiar esse cara aqui e agora total pessoas ativas. Total pessoas ativas. Total pessoas ponto ativas, por exemplo, aqui. Tem que ser uma chave diferente. Aqui não muda, o item é a mesma coisa. O que vai mudar é aqui. Aí eu pergunto para vocês, o que a gente faz aqui para fazer a contabilidade que eu acabei de mostrar para vocês? É o language, mas eu preciso filtrar só por status que estão ativos, né? Então, como que você faz? Você coloca aqui, aí abre e fecha colchetes, porque você vai estar trabalhando em cima de uma lista, interroga, porque você vai precisar fazer filtro, e coloca dentro de parênteses qual que é o filtro que você vai utilizar. Tem que usar o arroba para dizer que é uma chave que você vai fazer a consulta, e qual que é a chave que fala do status? É status, né? Então você coloca ponto status. E aí você coloca igual o que? No caso aqui eu quero o que é online. Então você coloca aqui como ativo. Online não, ativo, né? E agora você coloca aqui, no caso eu quero saber a quantidade, né? Então language. Falta o H aqui. Language. Ok. E aqui você coloca como função. Language. Mesma coisa, se você quiser testar, você pode colocar aqui o seu JSON e clicar em testar. Então, ele tem o total de pessoas online, ou pessoas ativas, uma. Perfeito, pessoal. Então, se por acaso você quiser pegar também as inativas, aí você pode criar um outro item. Ó. Clonar pessoas desativadas, e coloca aqui com pessoas desativadas. Pode deixar a mesma macro e aqui você só troca por desativado. Adicionar. Olha como é legal, pessoal. Aqui, ó, mais uma vez o exemplo de item independente. Em vez de você gerar um item, ou seja, uma consulta e uma coleta para cada item que você tem aqui, você simplesmente vai usar como base o seu único item e ele vai fazer absolutamente tudo. Então eu vou calcular os 3 caras aqui, que é o total de pessoas, o total de pessoas ativas e o total de pessoas desativadas, usando uma única consulta. Ele só consulta o resultado de teste aqui, que é o que vier da nossa API.
Isso é muito legal e é bastante utilizado e eu acredito que a gente vai falar muito ainda aqui no canal sobre JSON Path, sobre itens dependentes. E se você está gostando desse vídeo, não se esquece aí de se inscrever no canal e ativar aí as notificações, fazer o seu comentário aí se você está gostando ou se você não gostou de um vídeo ou se você tiver alguma sugestão. Então vamos lá. Dando continuidade aqui, agora se eu vim aqui em monitoramento de dados recentes, eu tenho aqui, ó, total de pessoas, que no caso é 2, total de pessoas ativas é 1 e total de pessoas desativadas é 1. Então, a partir de um único item, eu trouxe o status, eu trouxe também qual que é o cargo e eu trouxe também as informações gerais, com os totais de pessoas, totais ativas, totais desativadas. Então, vocês já conseguem ter uma breve noção aqui do que dá para fazer com isso, tá? Ok, certo. Agora eu mostrei para vocês como que vocês podem estar jogando esse monitoramento para os hábitos, para vocês estarem fazendo o monitoramento usando o JSON Path, usando itens dependentes, fazendo ali os filtros, pegando ali as informações. Agora eu vou mostrar para vocês como que vocês podem estar fazendo o monitoramento usando um API de fato, que eu só mostrei lendo um arquivo JSON, que é basicamente o que vem de retorno de um API. Mas agora eu vou mostrar para vocês como que os hábitos podem ler de fato um API. Ok? Eu vou criar uma API aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer para criar uma API. Então vai ficar bem legal. Vamos lá. Pegando e seguindo o nosso exemplo aqui, vou até aumentar aqui um pouco. Eu vou usar para criar API duas coisas. Eu vou usar o Fast API, que é esse cara aqui, ó. Vai ser o from fast API import fast API. E vou usar, deixa eu pensar aqui, para esse exemplo inicial, fast API. Eu acho que só por enquanto, certo? Aí é o seguinte, pessoal, se você ainda não tem o fast API, você tem que instalar. No caso, você usaria aí o pip install fast API. No meu caso aqui, como eu já tenho, ele diz aqui que já tem, ok? E outra coisa que a gente vai precisar é para rodar a API, para deixar ela rodando em segundo plano. E aí, no caso, para isso a gente usa o Uvicorn, esse cara aqui, ó, Uvicorn. Eu vou deixar esses links aqui para vocês estarem fazendo aí. Lembrando que eu estou rodando aqui no laboratório da minha máquina, mas quando você estiver rodando na sua aí, pode ser interessante você utilizar um ambiente virtual, tá? E você vai precisar do Python pip também para estar fazendo as instalações aí, ok? Eu posso estar deixando aí também um passo a passo lá no nosso canal Pro, que você já conhece aí, que tem vários conteúdos exclusivos. Inclusive tem uma parte específica aqui para atualização em tempo real de API, para a gente, quando a gente estiver entrando na parte da Grafana, que vai estar disponível somente lá no nosso canal Pro, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês o básico aqui. Ok, então eu preciso criar um API que me retorne esse valor aqui, para eu poder abrir pelos hábitos ali ou pelo Grafana. Como que a gente pode fazer isso? É o seguinte, ó, aqui você vai criar um app. Esse app no Flash API ele já vai ser um ASCII por padrão, ou seja, ele pode trabalhar aí com APIs síncronas ou APIs assíncronas. A diferença, basicamente, se você trabalha com API síncrona, você roda uma requisição e espera o resultado. Se você trabalha com API assíncrona, você pode mandar 10 requisições e ele vai trabalhar as 10 requisições ao mesmo tempo. E você também pode ter uma terceira opção, que seria assíncrona e ao mesmo tempo e a atualização em tempo real. Um exemplo de time series. Vamos supor que você tem lá uma interface de rede, aí você quer monitorar o tráfego dessa interface de rede basicamente em tempo real. Aí você usa esse terceiro modelo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o modelo síncrono, que é o mais básico por enquanto. Então vamos lá, aqui você vai colocar Fast API dessa forma aqui. Então você vai estar instanciando ou iniciando aí o seu app. Aqui você vai criar uma função. Essa função aqui você pode colocar o nome que você quiser. No meu caso eu vou colocar teste. E aqui você vai colocar para ele dar um return. Ele vai retornar o nosso JSON aqui. Eu posso fazer melhor. Na verdade eu posso fazer assim. Eu posso criar uma lista, por exemplo. Lista igual a... Vou colocar assim. Aí agora ele entendeu que é uma lista aqui. E agora eu posso retornar a nossa lista. Pronto. Feito isso, aqui eu tenho que dizer o seguinte. Eu tenho que dizer que
esse cara aqui vai ser acessível a partir de um método da minha API. Nesse caso, eu coloco aqui o arroba para fazer uma anotação e aqui eu coloco o nosso app ponto, o método que eu vou utilizar, nesse caso é get. E aqui você pode colocar qual que é o radical. Nesse caso eu vou colocar, pode ser barra API. Perfeito, só isso aqui, pessoal. Vejam o que vai acontecer aqui. Ó. Agora você tem o seu script Python aqui. Se eu testar esse script em Python, o que vai acontecer, pessoal? Adivinha só. Vai acontecer absolutamente nada, né? Não vai acontecer nada porque eu só criei um método aqui, mas eu não estou chamando ele de nenhuma forma. Né? Para executar ele, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que executar com o vcorn, que é para ele abrir ou iniciar a nossa API. Como que você faz? Você digita o vcorn. Lembrando que se você tiver no Linux, por exemplo, aqui vai ser só o vcorn, não vai ser o vcorn.exe, porque eu estou rodando aqui no Windows, ok? Certo. Aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai colocar o nome do seu script, no nosso caso aqui é API1, 2 ponto, o nome do seu app, no caso aqui a gente definiu como app mesmo, então seria só assim, ó, app. Se você fizer só isso aqui, ele já vai iniciar o seu servidor, você já consegue acessar ele aqui, ó, diretamente. Por exemplo, se eu colocar aqui barra API, ele vai mostrar aqui o nosso dicionário, Java Web. Olha como é fácil, pessoal, de vocês criarem uma API, cara. É muito legal. Tipo assim, usando o Fast API, usando o vcorn para criar a API é muito tranquilo. Então, ok. Só que esse cara aqui, ele não vai ser acessível lá do nosso servidor dos hábitos, tá? Então, eu preciso rodar de algum IP que eu tenha acesso de lá. Porque aqui, ó, eu não tenho comunicação direta com a minha máquina aqui, porque isso aqui é uma máquina Linux que eu estou rodando virtualizada aqui no meu laboratório e aqui está sendo executado no Windows onde eu estou rodando aqui. Então, como que eu faço para que o meu Linux consiga acessar essa API? Você tem que fazer o seguinte, ó, você vem aqui e aqui você coloca o host, você vai colocar o seu IP, no meu caso aqui o meu IP local do meu servidor aqui, do meu Windows é 1.20. E aí você vai definir qual que é a porta também. Qual que é a porta? No meu caso aqui eu vou deixar na porta padrão, que é 8000. Bom, agora dessa forma eu consigo acessar tanto por esse IP aqui, mesmo princípio aqui, tá, pessoal? Tem que botar o barra API aqui. Eu já consigo acessar a nossa lista aqui e o nosso Zabbix, ele também vai conseguir acessar isso. Eu vou deixar ele rodando aqui. E vou aqui agora no nosso Zabbix. Vocês lembram que o nosso item aqui, ó, o principal, que é esse cara aqui, o teste, ele está apontando para um script. Mas na prática, quando você está trabalhando com API, normalmente você trabalha em cima de uma URL. Você faz uma requisição HTTP ou HTTPS. E eu vou mostrar isso para vocês. Ó. Se você vier aqui agora, você pode trocar por agente HTTP. E aqui na chave você pode colocar qualquer coisa. Por exemplo, consulta.api, qualquer coisa que ainda não existe, aqui pode manter como tipo de informação e aqui você vai colocar a sua URL. Qual que é a URL da nossa API? É essa URL aqui. Fazendo isso, ó, atualizei aqui. Se eu vier aqui agora e fazer o teste, vocês acham, vai dar o mesmo resultado ou não? Vamos ver aqui. Olha só, pessoal, deu o mesmo resultado, cara. Então, tipo, eu não preciso do meu item de monitoramento externo, agora ele está requisitando diretamente na minha API. E sabe o que é mais legal? É que você pode estar utilizando essa requisição aqui, aí você faz uma requisição a cada X minutos, aqui no caso está 1 minuto, né? E a partir dessa única requisição, você monitora o cargo e o status de todas as pessoas e também monitora aí o total de pessoas ativas ou desativadas em uma única requisição. Tudo isso pelos hábitos aqui. E também, usando essa nossa API, vocês podem também jogar isso direto lá para o Grafana. Por exemplo, eu vou mostrar aqui o exemplo do Grafana. Se você vier aqui e instalar o plugin Infinity, clicar aqui, ó, instalar, ele vai aparecer a opção de criar um data source. Você pode clicar aqui, ó, Add New Data Source e não precisa mexer em nada, só clicar em salvar. Ok. Feito isso, se você vier aqui no Home, nos dashboards e criar um novo dashboard, você vem aqui, você pode colocar aqui, ó, esse cara que é o plugin do Infinity e aqui ele pede uma URL. Qual que é a URL da nossa API? Se eu colar aqui a URL, o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Observem só, pessoal.
Ele reclamou que não tem uma data de número porque eu estou com o item de time series, mas se eu colocar como tabela, vejam o que vai acontecer. Ó. Tabela, ele me traz aqui, ó, cargo, nome e status. Olha só, pessoal, e a partir disso aqui, você já pode estar criando uma tabela aí consolidada com os itens que vier da API. Olha como é fácil, pessoal. Não é nada complexo, né? Então, você, com o básico ali, você já consegue fazer o monitoramento das coisas pelos hábitos e também monitorar as coisas aqui pelo Grafana. E aí, toda vez que você atualiza esse cara aqui, se eu rodar aqui a atualização, ele faz uma nova requisição lá. Certo. E aí, você pode criar mecanismos aí da sua API para estar fazendo monitoramento e criando e preenchendo aqui o seu dashboard, ok? E também você pode estar monitorando. Ah, Fernando, se eu posso abrir diretamente no Grafana, para que eu vou usar os hábitos? É só você pensar. Porque assim, tem determinados itens que você precisa ter histórico, você precisa criar alerta pelos hábitos. Então, tem determinados itens, determinados tipos de API que é mais interessante você levar para os hábitos, por conta dos alertas, por conta do histórico e por conta de outros fatores. Quando você leva diretamente para o Grafana, normalmente é mais voltado para visualização em tempo real. Vamos supor que você tenha alguma API que fica retornando ali os dados e você quer sempre saber da informação em tempo real e você não precisa saber de histórico, você não quer saber de informações do passado, você quer saber só basicamente o que vem atual. Então você usa mais o Grafana para isso, ok? Eu não vou entrar nos detalhes aqui da criação ou da parte de edição dos dashboards, porque a gente já fez vários vídeos sobre isso, sobre customizar a tabela aqui, mexer na questão das cores e tal. Então, se você tiver dúvida mais sobre essa parte aí, você pode estar dando uma pesquisada no nosso canal que tem bastante conteúdo sobre isso, ok? Então, pessoal, eu mostrei para vocês aqui um exemplo de monitoramento. Vou fazer um overview aqui, né? Monitoramento. Eu expliquei a lógica de que os hábitos usa para estar criando a partir de um dispositivo SMP, como que ele faz para criar as regras de descoberta e na prática ele gera um arquivo JSON que é uma lista de dicionários ali. Eu mostrei para vocês como que faz para criar uma API aqui simples usando o Python e o Uvicorn. Aqui você pode estar rodando esse Uvicorn aqui depois em um supervisor ou como serviço, tá? Eu posso estar até trazendo um outro vídeo depois para vocês, como que vocês podem estar fazendo isso. Existem outros mecanismos. Por exemplo, você pode fazer assim, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo também da seguinte forma. Aqui vamos supor que ele tenha um número, e aqui também eu vou colocar aqui 10 e aqui 10. Vou colocar aqui 10, vou botar 20. Fazendo isso, deixa eu parar aqui a nossa API e vou iniciar a nossa API 2, que é esse aqui que a gente está criando agora, API 2.py. Se eu fizer isso aqui, ó, no caso eu tenho que iniciar a API 2, né? API 2. Tem uma coisa errada ali porque está faltando as vírgulas, né? Faltando a vírgula aqui. Ok, se eu colocar aqui a API 2 e atualizar aqui, ó, só para vocês verem a questão quando é item numérico. Ó. Se eu rodar aqui, no caso não está rodando nesse IP, então não vai funcionar. Se eu rodar nesse IP aqui, ele vai me atualizar com a informação de número que a gente acabou de adicionar. Se eu rodar aqui no Grafana, mesma coisa. Se eu rodar lá nos hábitos, se eu vier aqui nos nossos hábitos e fizer um teste, mesma coisa também, ele atualizou aqui com o número. Certo, agora a gente tem o nosso item de número. Aí vamos supor que você queira testar. Vamos supor que você queira testar aqui. Ó. Você pode fazer assim, ó. Você pode vir aqui. Eu quero importar aqui o random. Aqui eu vou colocar um número aleatório. Você pode colocar assim, ó. Random.rangeInt. E aqui você coloca o range que você quer. No caso, eu vou colocar, por exemplo, de 10 até 100. Mesma coisa aqui para o outro cara. 10 até 100. Vou parar aqui a nossa API, vou iniciar de novo. Se eu voltar lá no nosso Grafana e clicar aqui para ele executar, agora observem esses números aqui, ó.
19,51, se eu rodar de novo, agora é 89,52, se eu rodar de novo, 54,44. Então ele vai ficar gerando números aleatórios aí, sempre o mais atualizado. Vamos supor que eu queira adicionar na nossa API também um horário. Vamos supor aqui que eu quero adicionar um horário, que é para saber quando foi que eu fiz a requisição. Você pode colocar aqui um import datetime. No caso, é melhor importar o datetime diretamente, né? From datetime, import datetime. E vamos importar também um time zone, que eu vou usar aqui. Aqui eu vou colocar uma vírgula e vou colocar aqui uma nova chave chamada horário. Você pode colocar aqui, ó, datetime.now, que é para pegar o horário atual, é uma função, e aqui você vai colocar como TC. Sempre é interessante você trabalhar com o TC, porque a maioria dos sistemas, como o próprio Grafana, ele trabalha com horário TC. Então, aqui vamos colocar a mesma coisa, horário, e aqui vamos colocar aqui a mesma coisa, datetime.now, e aqui vai ser timezone.utc. Ok, agora a gente para aqui a nossa API, inicia de novo. E se eu for lá no nosso Grafana, ele agora vai adicionar um novo campo aqui de horário. Então você tem uma noção aí de quando foi executado. Só que ele trouxe o TC aqui, ó, mas meu horário é 5h36, aqui ele trouxe 3 horas à frente, mas isso é ajustável. Você pode colocar, por exemplo, aqui ó, eu coloquei como TC, mas se você não quiser usar isso aqui, ele vai pegar o horário da minha máquina. Ó, agora se eu parar aqui e executar, agora ele deve pegar o horário correto de acordo com o que está aqui. Ó, pegou aí. Não, ele ainda continua trazendo como TC, porque o Grafana deve converter isso aqui automaticamente. Mas é fácil, a gente consegue ajustar isso, tá? É só para mostrar para vocês aqui uma ideia. Então agora a gente já tem o horário, tem o status, tem os itens que são atualizados aqui e tal. Você pode estar usando, por exemplo, essa mesma requisição para um item específico. Vamos supor que você tenha... vamos supor que você queira pegar ou mesclar com as informações que você tem lá no Grafana ou fazer um filtro específico para um status. Aqui pelo Grafana você também pode. Por exemplo, eu quero pegar só a última informação. Você pode colocar aqui, ó, um limite. Vamos supor aqui que ele pegue só 1. Ele vai trazer só 1 aqui. Se você quisesse pegar, por exemplo, só um dos campos específicos, aí você pode fazer filtro aqui, ó. Você pode colocar, adicionar coluna, e vamos supor que você queira pegar só o número. Então você coloca aqui, ó, só número. Aí ele vai ignorar as outras colunas. Atualizar aqui, ó, aí ele vai pegar só o número. Agora você tem um número aqui. Imagina que você queira então colocar isso como um outro tipo de visualização que não seja tabela. Agora você pode colocar como status. E aqui você tem que colocar, acho que é porque ele não está entendendo como número, aqui porque eu tenho que colocar como número. Pronto, agora deve resolver. Pronto. Agora ele entende como número, então eu posso usar o item de stats aqui. Ou então eu posso usar um gauge, a mesma coisa. E aí toda vez que você atualizar, ele troca aqui porque a gente está usando um número randômico ali. Ok? Deixa eu ver quanto tempo já está esse vídeo. Já está com quase 1 hora aí. Eu acho que a parte de atualização em tempo real talvez a gente deixe para um outro vídeo. A parte de explicar para vocês. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o que dá para fazer também. Ó. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Cadê? Para cá. Aqui, ó. O nosso... em tempo real. Vamos executar aqui o nosso cara aqui. T2 pontos. Baseado mais ou menos no que a gente aprendeu aqui, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem estar criando APIs em tempo real. Ó, eu vou criar uma API aqui. Aliás, eu vou iniciar esse outro script que eu desenvolvi e ele faz o seguinte. Cada requisição, ele vai ficar consultando as informações em tempo real para atualizar aqui e gerando um histórico. Por exemplo, se você vier aqui e colocar time series e remover aqui o nosso filtro que a gente tinha colocado de teste e clicar aqui em atualizar, veja o que vai acontecer. Ele vai dar um erro porque /API, porque no caso no outro eu acho que não tem o /API nesse outro teste aqui. Deve estar só assim. Pronto, beleza.
Certo, agora ele está dando aqui, ó, como data is missing, é porque a gente tem que formatar os nossos, digamos, os nossos números aqui. Como que a gente pode fazer isso? A gente tem que definir aqui, ó, o campo de horário como texto. Então vamos fazer assim. Vamos colocar aqui horário. Só está trazendo dois valores. Deixa eu ver o que foi que eu deixei nessa API de teste aqui. Mas é só isso mesmo. Está trazendo só um número aqui. Vamos supor que você tenha aqui, ó, a sua API aí que você vai colocar. Pode remover esse cara aqui por enquanto. E ele está trazendo aqui as informações, certo? E ele vai gerar um histórico dessas informações aqui. Eu acho que eu coloquei um limite ali, eu vou apagar aqui só para vocês verem que ele está gerando um histórico. Ó. Ele vai gerando um histórico. Baseado nesse histórico, a gente pode criar um time series. Só que para isso eu tenho que dizer aqui que o meu horário é um campo do tipo time. Então você tem que vir aqui, ó, e colocar horário como time. E aqui você tem que colocar o seu num como número. Feito isso, tecnicamente agora, ele vai reconhecer aqui um time series. Você pode colocar para ele atualizar a cada 5 segundos, por exemplo, e aí ele vai criar uma API ou trazer as informações aqui para você tecnicamente em tempo real. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa ele fazer a requisição, vai começar a trazer. No caso acho que tem que botar aqui última hora e tem que colocar aqui também 5 minutos, só para mostrar para vocês aqui um exemplo de API em tempo real. Eu coloquei aqui, é o num, deixa eu ver, cadê? Num tá como número e o horário tá como time. Perfeito, é isso mesmo. Então aqui era para ele não tá reconhecendo o... Será que eu botei foi número no lugar de... é porque é número, não é num. Aqui é número. Isso realmente é assim que é difícil, né? Ok, agora sim. Vou tirar aqui, ó. Olha só, pessoal. Olha o nosso gráfico aqui em tempo real. Ó. Isso aqui, pessoal, é muito útil se você estiver trabalhando com monitoramento de itens que você precisa que sejam em tempo real. Por exemplo, vou colocar aqui 50 de fill opacity e como RUI e vou colocar uma outra cor aqui para ficar um negócio bonitinho. Vou colocar aqui uma corzinha assim. Pronto. Perfeito. E aqui vamos dizer que esse cara aqui seja... Vou colocar uma unidade, né? Para ficar algo aqui parecido. Vamos colocar que seja, por exemplo... Vou colocar temperatura. Celsius. Pronto. Agora, ó, olha só. A nossa API está atualizando aqui em tempo real e buscando as informações de temperatura. E aí você pode criar todo o seu dashboard para estar fazendo o monitoramento em tempo real. Basicamente, é algo que eu desenvolvi aqui para a gente utilizar, por exemplo, com monitoramento de tempo real de PPS, monitoramento em tempo real de ONUs, que ele vai fazer esse mesmo mecanismo aqui. Ele consulta lá o equipamento, retorna as informações e ele vai atualizando no Grafana como se fosse em tempo real. Isso fica muito legal, fica muito dinâmico. Então você pode estar utilizando o conceito de monitoramento de APIs para estar fazendo monitoramento tanto pelos ABICs quanto pelo próprio Grafana. E agora, pessoal, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, se você assistiu até agora, você curtiu, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu comentário. E se você tiver interesse nesse exemplo de script aqui para estar fazendo o monitoramento dos itens em tempo real, gerando o gráfico aqui em tempo real, eu vou estar deixando um exemplo a partir, acredito que a partir do dia 15 aí, no nosso canal Pro. Esse exemplo aqui, que ele vai trazer as informações em tempo real e você pode estar utilizando para estar fazendo monitoramento SMP ou monitoramento de uma API ou de qualquer item em tempo real para estar gerando esse gráfico aqui. Ok? Eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês tenham gostado aí. Espero realmente esse vídeo deu muito trabalho para fazer, deu bastante trabalho para desenvolver também e preparar, então não se esquece, tá? Se inscreve no canal, se você acredita no nosso trabalho, não deixe aí de se inscrever, de virar membro, de virar assinante lá no nosso canal Pro do Telegram para contribuir com a comunidade. E se você tiver alguma dúvida, você pode estar enviando mensagem para mim lá no Telegram ou você pode também estar deixando aí nos comentários. Ok? Eu espero que tenha ficado bem claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar falando comigo. E vamos encerrar por aqui. Ok?
Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui!